aqui com a Thaís Silva, que é coach. Muito obrigada pela presença, Thaís, por aceitar nosso convite. Bom, primeiro de tudo, o que é coach? Né? Boa pergunta. O coaching é um processo de desenvolvimento individual que surgiu no mundo corporativo. Surgiu com atletas de alta performance e com altos executivos e que hoje em dia está ficando cada vez mais acessível. E ele trabalha muito com o projeto de vida das pessoas. Ele pode trabalhar com um projeto de vida no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Ele inicia com o estabelecimento de metas, que podem ser metas, por exemplo, né, se recolocar no mercado de trabalho, ser promovido, fazer uma viagem, abrir o próprio negócio, emagrecer. E aí a gente trabalha a partir dessas metas num planejamento de como estabelecer os planos de ação para que a pessoa consiga alcançar o seu objetivo. E como isso pode ajudar os assessores nos seus negócios? Bem, os assessores, né, eles têm esse projeto de vida, de transformar essa paixão pela organização do evento, essa paixão por esse mercado em um negócio, em uma carreira de sucesso. E para isso é preciso ter foco, é preciso ter planejamento também, é preciso ter esse processo de venda mais estruturado, de conseguir demonstrar o valor do serviço que está sendo oferecido. E é preciso ter muita administração do tempo. Essa gestão do tempo de trabalho, da qualidade de vida, conseguir montar uma agenda ideal versus a agenda real e se manter na disciplina desse dia a dia de trabalho, pode ser muito favorecido num processo de coaching. A gente tem muitas empresas de assessoria que são empresas individuais, né? A própria pessoa é assessora, ela é a secretária, ela é a funcionária. Então, acho que isso também, para você até estabelecer uma linha de tarefas de ser cumpridas, né? Lidar com a parte de mãe, de profissional e esposa, né? Exatamente. E ter essa disciplina, eu acho que deve ser super importante isso. Num processo de coaching, ele costuma durar 2 a 3 meses. Tá. E a gente faz sessões semanais. E a gente vai trabalhando cada um desses itens normalmente, né? Por exemplo, com os assessores a gente pode trabalhar desde a parte do processo de venda, do foco de trabalho dele, em como é o processo dele de lidar com os clientes, de lidar com a agenda e de mantendo esses planos de ação em cada uma dessas áreas ao longo do processo como um todo. Para no final ter passado pelas principais necessidades de desenvolvimento ou oportunidades que ele tenha de melhoria dessas empresas ou do negócio dele quando ele é um autônomo, uma pessoa individual da empresa. Como é que esse trabalho consegue ajudar os nossos clientes? Também é uma coisa que tem crescido bastante, né? Temos visto muito coaching para noivas, coaching para casamentos. Em relação à preparação do evento casamento, né, esse projeto de vida da cliente, que às vezes é casar ou é a debutante, ele passa muito por transformar sonhos em realidade. E para você transformar sonhos em realidade, você também tem que ter etapas, você tem que ter um certo planejamento, muitas vezes tem que ter inteligência emocional para lidar com os relacionamentos, com a expectativa dos outros envolvidos, dos familiares, do noivo, dos pais. E tem que ter muito dessa questão de saber dizer não, de saber priorizar, de ter atenção a prazos. Então, o processo também pode ajudar a noiva, por exemplo, num processo, no momento de organização da festa, e também antecipar um pouco como é que vai ser a vida de casado, como é que vai ser essa parceria com o noivo, como é que vai ser organizar a casa. Então, passar por todas essas etapas e prever e organizar como elas têm que acontecer da melhor maneira, para não ter surpresas, imprevistos e a pessoa e a cliente estar preparada para essa transição, é bastante importante. Lidar com as ansiedades também, né? Que eu acho que é um momento na vida delas que elas estão super ansiosas. Uma mudança grande, né? Exatamente. E a ansiedade vem da onde, né? A ansiedade vem de você ter muita coisa para fazer, a sua cabeça ficar fervilhando aquela lista de coisas que enquanto você não coloca numa linha no tempo, quando você não coloca nos prazos e nas ações, você fica sentindo que não vai dar conta. Quando você começa a estruturar, coloca as prioridades e em que momento que cada coisa vai ser feita, a ansiedade naturalmente vai baixando. E isso ajuda bastante em todo esse processo. E aí eu sugiro até que ajude também a assessora e a cliente, né? Quando você tem esse combinado, esse acordo conjunto.
Thaís, tem alguma dica que você possa dar para os assessores em relação à administração de tempo, como conciliar a nossa vida pessoal com essa vida corporativa, já que a gente vende o trabalho, a gente executa o trabalho? Tem alguma dica que você possa passar para a gente? Tenho. No coaching a gente trabalha bastante com profissionais autônomos, né? Então hoje em dia também é uma dificuldade, por exemplo, de advogados, de psicólogos, de quem tem um pouco desse trabalho que ele é mais individual e ele necessita que você faça diversos papéis. Você faz o papel de vendedor, você faz o papel de gestor, você faz o papel de organizador, você faz a interface, o relacionamento com o cliente. E aí você tem que conseguir conhecer quais as necessidades e as competências que você tem que aplicar em cada um desses momentos. E conseguir fazendo planos de ação para você ir se adequando nesse papel. Quanto mais consciência você tem dessas necessidades e de como você está em relação a essas competências e como é que você pode desenvolvê-las, você pode ir melhorando. E conseguindo trocar, né, esses chapéus que você tem que, ou esse papel que você tem que vestir em cada momento, e neste processo de coaching ir desenvolvendo as competências para que você consiga equilibrar como que está o seu desempenho em cada um desses momentos. Que a gente não fique tão exausto, né? Eu acho que a gente Exatamente. acaba tendo essa exaustão de ter que fazer tudo ao mesmo tempo e depois fazer o evento e tem uma equipe no evento que a gente tem que coordenar. A sensação de que tá faltando tempo, tá faltando... Não vai dar para fazer tudo. E muitas vezes a vida pessoal também toma um tempo, né? Então você estabelecer a prioridade, saber qual é o seu foco, em cima do seu foco, o que você precisa ou você deve fazer e o que você não vai fazer, porque não está alinhado com o seu foco, ajuda bastante. E aí depois a gente trabalha muito nas características de organização e disciplina, de você ter uma agenda minimamente planejada e estruturada, lógico, né, que às vezes envolve até as questões profissionais e pessoais, e que você tenha uma certa flexibilidade, mas que você consiga planejar a sua semana. E olhando se o plano de ação da semana deu certo ou não, a gente sabe que tem gente que tem uma tendência a colocar muita coisa numa semana, depois não conseguir fazer. Tem gente que tende a ser um pouco mais rigoroso, não coloca tanto, depois sobra espaço de tempo. E a pessoa aí conseguindo se conhecer e conseguindo ajustar o seu planejamento à sua realidade. Depois de 2, 3 meses, isso já entra no automático. Já vira no no certo. Isso é possível, que bom. Então, o papel do coach também é ajudar a gente a identificar as nossas competências e o que a gente precisa melhorar. Exatamente. É bem interessante a gente ver quais são essas necessidades que a gente tem, que papéis que a gente tem que desenvolver ao longo do nosso processo, né? Do assessor, e que competência que ele tem que ter em cada momento. Quando eu estou com um relacionamento com o cliente, quando eu estou com venda, eu tenho que ser de um jeito, eu tenho que ser mais comunicativa, eu tenho que dar atenção, eu tenho que conciliar. Quando eu estou no momento com a equipe, com os fornecedores na preparação do evento, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que olhar para o prazo, eu não posso deixar as coisas muito saírem do controle. Então, adaptar sua competência, o seu comportamento para cada momento é importante. Eu já vi também, Thaís, que tem alguns grupos que fazem coaching em grupo, né? Existe o coaching individual e o coaching em grupo. Existe. Qual que é a diferença, por exemplo, desse trabalho, né, para o individual e para o grupo? Ou se ele dá para ser aplicado da mesma forma? Se os resultados são os mesmos, é isso que eu quis dizer. Dá. O processo individual, ele é o mais tradicional, né? É um processo que ele é bem focado na característica daquela pessoa e ele é bem centrado no cliente do coaching que está fazendo aquele desenvolvimento. Mas em muitos casos, quando a gente quer fazer uma intervenção mais rápida, quando a gente quer alcançar algum resultado, a gente junta pessoas que tenham as mesmas metas. Então, por exemplo, estruturar o meu negócio de assessor de eventos. E aí a gente consegue ter uma troca e até agilizar um pouco o processo pelas pessoas estarem passando pelas mesmas dificuldades em conjunto, trocarem dicas umas com as outras, lições aprendidas. Então é interessante o processo de grupo e ele pode facilitar e até agilizar um pouco o processo. Ele é mais curto daí o processo? Ele pode ficar mais curto, ele não mergulha tanto no indivíduo como ele... Não é tão personalizado. Não é tão personalizado, né, nas necessidades dele, mas ele é feito de uma maneira intermediária entre
qual é o benefício que eu tenho de estar em grupo e qual é a necessidade de cada pessoa que está participando. Essa troca, eu acho, também de É ideias é interessante. bacana porque ajuda, né? Um motiva o outro, por exemplo, né? Coaching de emagrecimento é bastante comum fazer em grupo, porque aí você pode ter outras formas das pessoas interagirem e se ajudarem e se Sim. motivarem. É bem interessante também o grupo. Acho que é isso. Muito obrigada, Thaís, pela sua Obrigada. presença. Eu espero contar com você em outras oportunidades para dar mais dicas, né? Contem comigo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Até a próxima, gente.